Boa noite, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aqui no Centro Espírita Bezerra de Menezes para mais uma noite de estudo do Evangelho. Vamos fazer uma mensagem de abertura que vem do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, chamada a mensagem de Cultiva a Paz. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, mas quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Quantos criminosos choram de dor por lhes ser impossível a consumação de novos delitos? Quantos tristes escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível que trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Exigem que a tranquilidade resida no mesmo apartamento onde mora o ódio gratuito aos vizinhos. Reclamam que a esperança tome assento com a inconformação e rogam a fé lhes aprove a ociosidade no campo da necessária preparação espiritual. Para a esmagadora maioria dessas criaturas comodistas, a paz legítima é realização muito distante. Em todos os setores da vida, a preparação e o mérito devem anteceder o benefício. Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos, sem iluminação do raciocínio. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus as bênçãos desta noite. Estamos aqui reunidos pelos laços do amor e da fraternidade para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras de Jesus para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. Que possamos entender, que possamos colocar em prática as palavras do Cristo, a fim de que na nossa mente resida a paz, o amor, a esperança, nos nossos atos esteja sempre presente a caridade. Por isso, Divino Mestre, te pedimos neste instante, por todos aqueles que sofrem, pelo nosso planeta que passa por esta pandemia, pelos que desencarnaram por conta do vírus e de outras doenças, que eles possam ser recebidos em paz e luz na espiritualidade. E por todos os sofredores deste mundo, te pedimos, Senhor, a tua misericórdia e o teu amor. Que essas criaturas que sofrem sejam envolvidas pela paz e pela luz, pela esperança de dias melhores e pela certeza de que Deus está sempre conosco em todos os momentos. Que assim seja. Bom, o nosso estudo de hoje, ele vem do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E a mensagem de abertura tem muito a ver com esse tema, né? Porque muitos de nós buscamos a paz, mas na realidade os nossos atos falam o oposto. Então, neste começo de estudo, eu gostaria de citar o caso da garota de 10 anos que foi abusada, né? E não vou falar do caso, logicamente, porque é um caso muito delicado, envolve questões espirituais, jurídicas, mas quero colocar aqui um assunto específico em relação a essa garota. São os discursos de ódio. E principalmente os discursos de ódio de pessoas que se dizem cristãs. A semana passada o Fernando Cis esteve aqui e ele falou um pouquinho sobre a questão das leis de Moisés. Nós sabemos que os judeus ficaram muito tempo escravizados no Egito. Era impossível para eles que Jesus, naquele momento, chegasse e dissesse: amai os vossos inimigos. Eles não iam entender, não iriam conseguir exercitar isso, né? Então Moisés, porque liderava um povo embrutecido, na escravidão, revoltado, ele precisou estabelecer, estipular leis, que nós chamamos de leis mosaicas, e dizia que essas leis vinham de Deus para manter aquele povo em determinada ordem, né? Em determinado momento de condução com o mínimo possível de transtorno.
Ainda assim, ele teve muita dificuldade. E o que era que prevalecia naquele momento? Apesar das leis divinas, dos 10 mandamentos, prevalecia muito o olho por olho, dente por dente. Então, nós vimos no caso dessa garota que foi abusada, é uma situação muito difícil, bastante delicada, esse discurso de ódio das pessoas, inclusive a própria menina, ela foi assediada com palavras, ela foi chamada de assassina, né? Então nós vemos que muitos de nós que nos dizemos cristãos, na realidade nós estamos ainda com as leis mosaicas do olho por olho e dente por dente, né? Então vejam só, no capítulo 12, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, ele começa com o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, com a fala do Cristo dizendo o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Então, naquela época de Moisés, esse discurso não seria aceito, mas hoje nós precisamos entender para colocar isso em prática, né? E o item 2 do capítulo 12 cita também o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, né? Cristo dizendo: se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de uma vida amam também aqueles que as amam. E se não fazeis o bem, senão aqueles que vô-lo fazem, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de uma vida fazem a mesma coisa. E se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis? Uma vez que as pessoas de uma vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem. Mas por vós, de Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada a esperar. E então vossa recompensa será muito grande, e mesmo, né, para os maus, vocês devem orar. Por quê? Porque nós seremos chamados, se agirmos assim, filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia. Vejam que Jesus não diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem a alguns. Ele diz: fazei o bem a todos, indistintamente. E esse capítulo ele vem explicando o que significa amar os inimigos, que logicamente, né, os espíritos nos dizem que você não tem uma pessoa que tem uma prevenção contra alguém, alguma animosidade, por algum motivo que seja, ela não vai ter a mesma energia ao encontrar essa pessoa quando ela encontrar uma pessoa amiga. Isso é da lei de atração da Terra, né? Então nós precisamos entender o que é que significa amar os inimigos. Não é você viver num mundo de fantasia, achando que não existe mais o mal, que todo mundo é amigo. Não é assim. Mas amar os inimigos, conforme Jesus nos falou, é não desejar o mal, não buscar a vingança. Se a oportunidade de reconciliação aparecer, nós não colocarmos nenhuma oposição, orar por esses irmãos, desejar a paz. É isso que é amar os inimigos, né? Então é nesse contexto que nós precisamos entender para viver em paz conosco mesmo e com o próximo, né? Então, indo agora ao item 5 e 6, que é o nosso tema de hoje, os inimigos desencarnados, né? No item 5 desse capítulo 12, os espíritos nos dizem: tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Então a doutrina espírita ela nos coloca a reencarnação
como a grande bondade de Deus que vai nos dar a oportunidade de nós continuarmos a nossa tarefa evolutiva e nos reconciliarmos também com aqueles a quem ferimos no passado. Porque vocês imaginaram se não houvesse a oportunidade da reencarnação? Se depois de uma vida única, alguns fossem para o inferno e outros para o céu, né? E não tivéssemos mais nenhuma oportunidade de nos reconciliarmos com aqueles que ou fizemos o mal ou fizeram para nós, a reencarnação vem nos mostrar a bondade de Deus, como Ele é misericordioso. Nós vemos isso num exemplo bem clássico dentro da doutrina espírita, que é a reencarnação de Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz, o espírito André Luiz, pelo Chico Xavier, né? Adelino e Raquel, casados, vão receber como filho, o segundo filho, o Segismundo. Quem é o Segismundo? Segismundo é o assassino do Adelino do passado, né? Numa vida passada, o Segismundo assassinou o Adelino para ficar com a esposa dele, que era a Raquel, também na vida anterior, logicamente com outros nomes, né? Então o Adelino e a Raquel voltaram pela reencarnação, novamente se casaram, já tem uma criança, e o Segismundo vai voltar, esse inimigo do passado, para se reconciliar. Ele vai tentar superar o amor carnal que ele teve por essa mulher, agora sendo mãe dele. Então você vê toda uma beleza no processo reencarnatório, toda uma misericórdia divina, dando chance para que o Segismundo e o Adelino se reconciliem. Inclusive o Adelino tem muita dificuldade. Quem já leu o livro, quem não leu, leia, que é muito bom. O Adelino tem muita dificuldade de aceitar o Segismundo como filho, porque durante o sono, quando ele vai para o mundo espiritual, e o anjo guardião dele, os espíritos tentam apaziguar o Adelino, quando ele enxerga o Segismundo, ele fica tomado de horror, porque ele tem uma prevenção contra ele, é um inimigo dele, é aquela criatura que o assassinou no passado. Então vejam a dificuldade, né? Mas através do processo da reencarnação, eles vão ter a oportunidade de se reconciliar, porque conforme o Evangelho diz, a maldade não é o estado permanente dos homens, é um estado apenas temporário. O estado permanente é o estado do bem, do amor, da paz, da luz, conforme disse Jesus, né? Então nós que somos espíritas, por sabermos da continuidade da vida, por entendermos a reencarnação e por sabermos todo o processo difícil que é quando você não perdoa, nós temos uma responsabilidade maior de orar, de perdoar e de amar, dentro das nossas possibilidades, aquele que porventura seja o nosso inimigo, né? Então nós temos uma responsabilidade maior nesse caso. Continuando no item 5 do capítulo 12, os espíritos dizem: sabe o espírita ainda que a morte não o livra senão da presença material do seu inimigo, da presença física, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim, a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Então, aquele que busca a vingança e que muitas vezes nessa vingança tira a vida física de alguém, pode, por esse processo de vingança, perpetuar um ódio, né? Perpetuar uma animosidade que vai, às vezes, ficar em diversas vidas, que vai ser cada vez mais difícil de solucionar se a criatura não tiver essa disposição de amar, de perdoar, como disse Jesus, né? Então, o Evangelho nos diz que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, né? Então, vem a doutrina espírita dar, por isso, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima ensinamento
do Cristo, de Jesus: amai os vossos inimigos. Né? Então nós temos uma responsabilidade a mais, que nós entendemos o que é que Jesus quis dizer. E aí o Evangelho, os Espíritos dizem uma coisa muito bela dentro desse tema que nós estamos estudando. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. É por isso que se recomenda nas nossas orações, no Evangelho no lar, nós esquecemos o nosso passado momentaneamente, orar para aquelas pessoas que nós prejudicamos no passado, que porventura prejudicamos, pedir perdão a essas criaturas e que Deus nos permita oportunidades e nos reconciliarmos com elas. Né? Então, muitas vezes, numa oração, você consegue uma reconciliação. Você faz de um inimigo um amigo. Eu lembro de um caso que aconteceu comigo, inclusive foi a primeira vez que eu fui conversar com um médium em passividade, em psicofonia. Estava havendo lá em Recife um seminário. Era uma reunião, um seminário sobre recursos humanos, e uma senhora começou a passar mal. E aí tocaram na minha costa e disseram assim: olha, Otávio, o espírito está se comunicando por uma das médiuns da casa. Não tinha outro para esclarecer. Eu tinha acabado de fazer o curso de mediunidade, então fui lá eu conversar com o espírito. Né? Então esse casal, havia um casal assistindo o seminário, exatamente a senhora e o marido estavam tendo muita dificuldade de relacionamento, dificuldades no lar, e era exatamente a presença desse irmão. Então, quando ele se comunicou pelo médium, ele falou assim para mim: você acha que eu vou deixar ela viver em paz, ela ter uma família tranquila? Ela destruiu a minha, então eu não vou deixar ela ser feliz. E aí eu fui conversar com ele, tentar apaziguá-lo, falar dos ensinamentos de Jesus, dizer que aquele processo de vingança não ia levar a nada. Estava prejudicando mais a ele do que o casal. E na conversa, ele disse assim para mim: eu posso dar uma trégua para ela. O caso desse irmão era especificamente com ela, com a senhora. Eu posso dar uma trégua a ela, mas você vai pedir para ela uma coisa: que ela ore por mim. Né? Então vejam, ali naquela conversa, naquele ódio daquele irmão, você percebe muita mágoa. No passado, certamente, essa mulher reencarnada, ela o magoou. Ela fez algo para ele que o decepcionou e hoje ele cobra. É o inimigo dela. Né? Logicamente, quando eu fui conversar com o casal, eu não disse para eles que havia um inimigo, que esse homem, esse espírito estava perseguindo, não. Porque você não deve dizer isso jamais para uma pessoa em processo obsessivo. Nós, inclusive, vamos falar daqui a pouco sobre a obsessão. Mas eu fui dizer para ela, para esse casal, que toda aquela dificuldade que eles estavam passando, né, uma das ferramentas que eles poderiam utilizar era exatamente o Evangelho no Lar. E nesse Evangelho no Lar, como a maioria de nós, ou todos praticamente no planeta, temos os nossos débitos do passado, nós devemos orar por aqueles a quem nós magoamos, aqueles a que nos magoamos no passado ou nos magoaram. Então, fui conversando com ela para que ela pudesse orar pelos prováveis inimigos, pessoas que não tinham uma certa dificuldade com ela e com o marido. Né? E a partir daí, ela começou todo um processo. Mas vejam só, olha o que o Evangelho diz: não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Então, uma prece, um pensamento de bem, um pedido de perdão, isso pode encerrar um processo de perseguição. Mas essa oração, esse pedido tem que ser feito com verdade, não pode ser da boca para fora. É preciso que nós, quando estamos orando, fazendo o nosso evangelho, ao pedir perdão para aqueles a quem magoamos, isso seja de verdade, com a nossa mente, o nosso coração voltado realmente para esse desejo.
para essa vontade de nos reconciliarmos. E, logicamente, na reencarnação atual, não magoar mais ninguém, não fazer mais o mal para o próximo, porque isso tem consequências muito negativas. Fazer o mal para o próximo é terrível, né? Quanto maior é esse mal, mais difícil é a recuperação. Então, na nossa reencarnação, nós temos que aproveitar todos os ensinamentos que temos da espiritualidade para vivermos em paz, fazer o bem. E muitas vezes, como no caso do Segismundo, aquele inimigo do passado está na nossa família. É aquela criatura que nós não gostamos, que nós temos uma certa dificuldade de relacionamento, ou nós podemos ser o inimigo desses irmãos, né? Muitas vezes está nas famílias, então daí a importância do Evangelho no lar, da oração, da mudança de comportamento e evitar o mal a todo custo, fazendo um esforço grande para aproveitarmos a nossa reencarnação e sairmos dela com a nossa contabilidade positiva, fazermos mais bem. Claro que vamos errar, ainda somos criaturas imperfeitas, mas que procuremos errar com menos gravidade e de menos possível, né? Menos vezes possível, porque só assim nós realmente chegaremos em paz no mundo espiritual, né? Quando você vai para o item 6 do Evangelho, os inimigos desencarnados, ainda no item, os inimigos desencarnados, Kardec colocou o seguinte: pode-se, pois, ter inimigo entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões. Então, o que é uma obsessão? É uma influência negativa persistente de um espírito sobre o outro. Eu posso estar tendo uma influência negativa agora aqui, no momento desse estudo. Posso estar tendo. Se a minha vida tiver um descontrole, só que fazendo esse estudo, fazendo uma oração, procurando mudar de conduta, eu afasto essa influência. Isso não se torna um processo obsessivo. O processo obsessivo, ele é sempre negativo e tem uma persistência, é uma influência espiritual persistente, né? Então, o processo obsessivo, ele, na maioria das vezes, é um processo de cobrança, um processo de ódio. Não é sempre, mas na sua grande maioria, sim. Porque nós temos processos obsessivos de espíritos que se achegam até nós até com o intuito de nos auxiliar. O livro dos médiuns diz isso, que há obsessores sem maldade. Parece uma contradição, né? No livro dos médiuns. Uma hora ele diz que o obsessor é mau, na outra hora ele diz que o obsessor não pode ter obsessor sem maldade, mas não há contradição. É porque nesses casos vem aquele espírito ao nosso lado, numa tentativa de auxiliar, mas ele acaba nos prejudicando. E às vezes ele fica surpreso na reunião mediúnica, porque não era a intenção dele, mas ainda assim ele nos prejudicou. Foi um processo obsessivo que, apesar de não ter tido uma intenção, o resultado dele foi negativo, que a obsessão tem sempre um resultado negativo. Aqui no Evangelho, ele fala especificamente dos inimigos, dos cobradores, né? E ele diz que as obsessões, muitas pessoas são alvo e são uma variedade das provas da vida. As obsessões, elas são tão frequentes, elas são uma pandemia, como o Covid. Só que o Covid, né, surgiu, a pandemia, agora este ano, e as obsessões sempre existiram no planeta. Sempre. Nós temos ali o caso do Cristo, com aquele moço que ficava acorrentado no cemitério, né, e cortava as correntes. Ele era obsediado por muitos espíritos cobradores. A presença do Cristo foi que afastou aqueles irmãos. Jesus certamente os colocou na mão de espíritos mais avançados para serem instruídos, né? E eles, ao se afastarem daquele rapaz obsidiado, eles assustaram os porcos e os porcos caíram
na água, porque eram irmãos de aparência muito feia, coitados, né? Eram obsessores que se apresentavam de forma muito terrível, até para assustar. Então, eles não entraram nos porcos, porque o espírito não entra em lugar nenhum, né? Ele não entra em lugar nenhum, falando de ser vivo, logicamente, né? Ele não entra numa planta, não entra num porco, não entra numa pessoa. Mas o que foi que aconteceu? Como eles eram muito assustadores, os porcos se assustaram e caíram na água. Então você vê, nós vemos que desde a época do Cristo e antes já havia o processo obsessivo, né? E o processo obsessivo, nesse caso aqui, que nós estamos estudando, capítulo 12, é exatamente desses inimigos, desses cobradores. Por que eles cobram? Como é que eles chegam até nós para nos prejudicar? Porque eles encontram em nós condições morais negativas. Se eles não encontrarem, não há processo obsessivo. Se você está agindo no bem, buscando a sua reforma, trabalhando na prece, praticando o orar e vigiar do Cristo, por mais que venha até você um cobrador, ele não vai conseguir acessar, porque as energias não vão bater, como nós dizemos. Elas vão se confrontar e o processo obsessivo não vai ocorrer, né? Então, por isso que nós dizemos que no processo obsessivo, o obsidiado, a pessoa que é obsidiada, é a maior responsável, porque depende mais dela esse processo, né? Então, nós temos no livro dos médiuns um caso muito interessante. Quem estuda o livro dos médiuns já passou por esse item. Quem vai estudar certamente chegará lá, porque é exatamente um capítulo que fala da obsessão. E o Kardec vai colocar o caso de umas irmãs. Ele não diz quantas são, só diz que são algumas irmãs que estavam sofrendo um processo obsessivo terrível de um inimigo desencarnado que rasgava as roupas delas, cortava, né? E ele fala isso aqui no livro dos médiuns. É a segunda parte do livro dos médiuns, no item 252. Quando Kardec vai colocar exatamente a questão das imperfeições morais. O inimigo desencarnado só conseguiu atingir essas senhoras porque elas possuíam uma imperfeição moral, que, aliás, é muito comum na nossa sociedade, nas nossas sociedades, né? Então, no livro dos médiuns, nós encontramos o seguinte: várias irmãs, desde um certo número de anos, foram vítimas de depredações muito desagradáveis. Seus vestidos eram, sem cessar, dispersados em todos os cantos da casa e até sobre os telhados, cortados, rasgados e cheios de buracos, por mais cuidado que tomassem em guardá-los sob chave. Ainda que elas fechassem os vestidos, eles apareciam no outro dia rasgados, cortados e até em cima de telhados, do telhado da casa. Elas pensavam que era brincadeira de mau gosto de alguém, né? Essas senhoras, relegadas a uma pequena localidade da província, jamais tinham ouvido falar do espiritismo. Sabiam nada de doutrina espírita. Seu primeiro pensamento, naturalmente, foi o de crer que eram alvo de maus gracejadores. Mas essa persistência, porque era um processo obsessivo, ou seja, era um processo persistente, não foi só uma vez que isso ocorreu. Essa persistência e as precauções que elas tomavam afastou essa ideia que era alguém querendo fazer uma brincadeira de mau gosto. Não foi senão depois de longo tempo, por alguma indicação, que creram dever se dirigir a nós. Elas foram procurar Kardec para conhecer a causa desses estragos e os meios de os remediar, se for possível, né? E olha que interessante, o espírito vai se apresentar numa reunião a Kardec e vai dizer a causa dessa perseguição. Esse espírito disse assim: o que essas damas têm a fazer, têm de melhor a fazer, é pedir aos seus espíritos protetores para não abandoná-las.
E não tenho melhor conselho a lhes dar do que examinarem sua consciência para aí se confessarem a si mesmas e examinarem se têm praticado o amor ao próximo e a caridade. E aí ele vai dizer um dos motivos, talvez o mais importante motivo moral, que fez aquele espírito prejudicá-las. E ele diz assim, esse irmão, esse espírito superior, falando sobre elas. Eu não estou falando aqui da caridade que dá e distribui, não é a caridade material, mas é a caridade da língua, porque elas são muito maledicentes. Porque, infelizmente, o Espírito diz a Kardec, elas não sabem conter as suas e não justificam, por seus atos piedosos, o desejo que têm de se verem livres daqueles que as atormenta. Então elas falam da boca para fora que querem se ver livres, mas os atos comuns da vida mostram que elas são pessoas maledicentes, fofoqueiras, dissimuladas. O Espírito continua dizendo, essas irmãs amam muitíssimo censurar seu próximo, e o espírito que as obsidia toma a sua revanche, porque foi seu burro de carga quando vivo. Então, ele foi uma pessoa que conviveu com elas e que elas desprezavam, que elas exploravam. E o Espírito Superior diz, elas devem procurar em sua memória e verão logo com quem estão ocupadas. Quem é que as persegue? Ou seja, o Espírito diz assim para Kardec, não precisa nem dizer aqui quem está perseguindo elas, porque basta elas examinarem a consciência que elas saberão quem é. E esse Espírito, ele se apresentava muito perverso na reunião mediúnica. Ele era muito insistente, realmente, naquela perturbação. Por quê? Porque elas tinham feito mal a ele e continuavam do mesmo jeito, através da maledicência, né, da sua língua ferina, falavam mal das pessoas. Isso é uma coisa muito séria, minha gente. É muito sério isso. Você falar mal de alguém, principalmente e mais ainda, quando você não tem elementos sobre determinado caso que justifiquem aquela sua fala. E ainda que você tenha, falar o mal não é atitude cristã, né? Então, voltando aí o caso da garota que foi abusada, o que é que você vê nas redes sociais? Pessoas que não conhecem a família, que sabem da história por cima, mas que dizem assim, ela gostava disso. Com certeza ela recebia dinheiro. Quer dizer, você não conhece a garota. Você não conhece os pais. Você não conhece a pessoa que abusou da garota, que é, talvez, nessa história, o mais infeliz. Então, como é que você vai dizer que a garota gostava? Isso é maledicência e que parte, muitas vezes, da boca de pessoas que se dizem cristãs. Isso é uma coisa muito triste, né? Porque, principalmente espíritas, eu já soube de pessoas espíritas com esse tipo de comentário. É algo muito triste de para nós refletirmos, né? Porque vejam a história dessas irmãs, com esse espírito, esse inimigo do passado. A sua maledicência foi a brecha moral para que ele conseguisse toda aquela depredação, rasgava as roupas delas, né? Todo aquele mal-estar, eram manifestações físicas, exatamente porque ela dava essas brechas morais pela sua má conduta. Então, o inimigo desencarnado, ele tem que ser transformado em um amigo. Ele vai ser transformado em um amigo através da oração e da mudança real, da mudança sincera nossa, falando, logicamente, se nós tivermos inimigos
Eu espero que ninguém tenha nenhum inimigo desencarnado. Eu espero não ter nenhum. Né? Ou se eu tiver, que pelo menos eu não faça mais nenhum aqui. Né? Mas quando eu faço o evangelho no lar, eu não sou santo, viu, minha gente? Eu não sou mesmo. Mas eu sempre peço no meu evangelho perdão, porque eu sei, examinando a minha consciência, eu sei do que eu já fui capaz no passado. Eu sei o que ainda existe de violência dentro de mim. Então, eu sei que eu já prejudiquei pessoas. Tenho plena certeza disso. Né? Então, hoje eu peço a Deus que Deus me dê condições, me dê oportunidades de me recuperar, até porque eu já tive contato em uma reunião mediúnica com um irmão que não gosta de mim. Ele foi prejudicado e ele se comunicou e disse que ele não suportava a minha voz. Tem verdadeiro horror a mim. Né? E eu tive essa bênção de, numa reunião mediúnica, ter contato com esse irmão e, sinceramente, pedir perdão a ele. Disse que eu não lembrava do que eu tinha feito, que eu não lembro realmente, porque foi no passado, mas eu espero que Deus me dê a oportunidade de me reconciliar com ele. Tudo que eu puder fazer por ele, eu farei. Isso eu falei para ele. Né? E hoje eu oro, procuro orar por esse irmão, que eu não sei o nome, mas que ele possa me perdoar de todo o mal que eu fiz. Né? Um outro caso muito interessante sobre a questão obsessiva está neste livro aqui. Ó. Aliás, são 2 casos. Dramas da Obsessão, pelo espírito Bezerra de Menezes, através da médium Ivone do Amaral Pereira. Pelo título, nós estamos logo vendo tratar-se de casos de obsessão. E realmente são inimigos desencarnados e estão prejudicando os personagens reais desse livro. São 2 histórias passadas para a médium, a dona Ivone do Amaral Pereira, através do espírito Bezerra de Menezes, né? Que hoje estamos numa casa que leva o nome dele. E ao escolher este livro, eu nem atentei para isso, que eu viria falar hoje no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Realmente, agora foi que eu prestei atenção. Né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele conta 2 casos aqui, muito interessantes, apesar de tristes. São casos muito fortes. Né? Quem estuda mediunidade deve ler esse livro, Dramas da Obsessão. São histórias muito interessantes, muito educativas para a nossa vida. Né? Na primeira história, chamada Leonel e os Judeus, ele vai contar a história de uma obsessão coletiva numa família. Leonel é o chefe dessa família. E ele se suicidou, e uma filha dele, chamada Alcina, também se suicidou. Né? Então, a dona Ivone, o centro que ela frequentava enquanto ela esteve encarnada, ela recebeu uma carta, porque essa história se passou no sul do Brasil, pedindo socorro a essa família, que já havia tido 2 suicídios, do Leonel e da Alcina. Né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes vai passar, através da dona Ivone Pereira, toda a história do porquê da perseguição dessa família. Logicamente, eu não vou contar aqui, porque eu não vou tirar a graça da leitura de vocês. Né? Eu vou contar apenas uma coisinha ou outra. E essa família, ela era perseguida por um grupo de judeus desencarnados, um pai e 3 filhos, que foram, no século XVI, nos anos de 1500, perseguidos, torturados, tiraram todos os seus bens no processo da Inquisição na Espanha e em Portugal. Esses judeus, eles foram obrigados a se converter ao catolicismo, só que eles fizeram isso apenas da boca para fora. Na casa deles, eles eram muito ricos, eles continuaram com a sua prática judaica. Logicamente que estudando o Velho Testamento, né, a Torá, como eles chamam, e se infiltrou nessa família de judeus uma pessoa chamada João José. Ele foi infiltrado pela igreja para descobrir se realmente aqueles judeus tinham se convertido. Então ele se infiltrou, fingiu-se de amigo da família e acabou delatando, e eles foram todos presos e torturados. O João José,
ele reencarnou e é exatamente a Alcina, que, quando nós lemos a história, ela já se suicidou. Então, um dos casos em que a pessoa pode mudar de sexo durante uma reencarnação, de uma reencarnação para outra, é exatamente essa: é fugir de seus perseguidores. Como se ela se esconde no sexo oposto é até um benefício da lei, né? Foi o caso do João José, como ele se infiltrou durante a Inquisição Espanhola nos anos 1500 e delatou a família e foi muito perseguido no mundo espiritual. Ele vem como mulher, como Alcina, para tentar fugir, só que ele não consegue, né? E numa fala do pai desse grupo de perseguidores, de inimigos do passado, o pai, que era um pai e 3 filhos, ele diz assim: esse miserável João José, que agora andou disfarçado em mulher, assim fazem os traidores covardes, disfarçam-se em sexo diferente, pretendendo não serem jamais reconhecidos. Puro engano, não há nada há que os encubra as nossas vistas, porque não adianta você reencarnar no sexo oposto, mas as suas energias morais continuam iguais. Então, o perseguidor, ele vai lhe encontrar se não houver uma mudança de comportamento. Conforme diz o Evangelho, é uma das provas da nossa vida, da vida de algumas pessoas, não é? Esse processo obsessivo. Lembremos que estamos no mundo de provas e expiações. Então, o João José, que era o perseguidor do passado, o que traiu a família e levou ela à tortura, veio como Alcina, mas infelizmente, como ele não mudou de comportamento, os inimigos desencarnados o encontraram e o levaram ao suicídio. Leiam, porque é um livro fenomenal. A doutrina espírita é um dos grandes livros do Dr. Bezerra de Menezes, belíssimo, é um livro belíssimo de ensinamentos profundos, como eu disse antes, apesar de serem 2 histórias, né? Leonel e os judeus, desse caso que nós falamos, e a severidade da lei é outra história. São histórias tristes, mas muito educativas. Então nós vamos encerrar voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, no nosso capítulo 12, itens 5 e 6, quando os espíritos nos dizem o seguinte: quem são os inimigos desencarnados? Quem são essas criaturas ainda no caminho do mal? São almas que não se despojaram ainda dos os instintos materiais, né? E que aquele que é perseguido precisa reverter esse processo praticando a caridade, orando por esses irmãos, fazendo o bem em nome deles e mudando de comportamento, né? Então, os itens 5 e 6 que falam sobre os inimigos desencarnados, né? O item 6 termina exatamente assim: é assim que a máxima do Cristo, amai os vossos inimigos, não está restrita apenas ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e da fraternidade universais, que as nossas vidas são elos que se conectam umas às outras, né? Então, nós queremos deixar aqui uma lição do Chico Xavier sobre esse caso dos obsessores, dos inimigos. Foi um caso que aconteceu em Uberaba, uma moça perseguida por inimigos do passado, muito obsediada, e um dos espíritos que se apresentava com um aspecto muito animalesco, ele veio numa reunião mediúnica e, logicamente, o Chico Xavier viu esse irmão e uma médium que participava da reunião mediúnica também o viu. Essa senhora médium encontrou com o Chico na rua e disse para o Chico assim: você viu, Chico, o espírito que perseguia a moça? Como ele é horrível! Tem um aspecto de macaco, de um bicho que eu não sei dizer o que é. Nossa, eu fiquei muito espantada. Você ouviu também? O Chico disse: sim, eu ouvi.
Eu ouvi também, o que você fez? Aí o Chico disse assim, eu pedi a bênção a ele. Aí ela se espantou. Como? Você pediu a bênção a esse irmão? A esse perseguidor? Ele disse sim. Eu pedi a bênção porque eu sei que esse irmão também é um filho de Deus. Então vejam, quando Chico Xavier fez isso, ele não fez com sarcasmo, ele fez com o coração aberto, porque ele sabia que aquele irmão perseguidor estava num momento transitório, como diz o Evangelho, e que precisava do nosso amor. Então que nós possamos refletir, leiamos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para meditarmos um pouco mais sobre todas essas questões. Vamos fazer então agora a nossa prece de encerramento. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, que certamente nos assessora neste instante, rogando a Ele paz e proteção. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, esteja presente nas nossas vidas e que possamos nos dizer cristãos e que as pessoas possam nos reconhecer como cristãos pelas nossas atitudes. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare, fortaleça o nosso planeta neste momento de provas e expiações, fortaleça as nossas famílias, a fim de que possamos vencer as adversidades das nossas vidas com paz, com esperança, com a certeza da presença de Deus ao nosso lado, através dos Espíritos que nos protegem. E certos da presença do Cristo entre nós, agradecendo mais uma vez ao Centro Espírita Bezerra de Menezes e ao Espírito Bezerra de Menezes pela proteção e pelo amparo, rogamos a paz a todos, hoje, agora e sempre, que assim seja.